vocês, bom dia a todos, a graça e a paz, aqueles que nos assistem, seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe muito a vida de vocês, amém? Irmãos, nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, né? Causada pela Covid-19, sem saber quando termina, onde milhares de pessoas morreram com esta terrível doença, entre outras que nesse exato momento estão lutando contra ela. O governo implantou medidas de prevenção e uma delas foi a campanha Fique em Casa. E todos conhecem essa campanha, tem até o símbolo que o produto está colocando, né? O governo implantou como medida de prevenção. Irmãos, mas algo interessante aconteceu nessa pandemia. Eu acredito que muitos que estão aqui, estão me escutando, nunca passaram tanto tempo junto com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus avós, como nunca antes havia passado, né? Essa pandemia nos proporcionou um momento como nunca antes havia acontecido. Alguns meses atrás, nós estávamos atarefados com o trabalho, aquela correria, né? E não havia tempo para a família. E a Covid-19 proporcionou essa mudança. Hoje, há uns meses atrás, nós estávamos passando muito mais tempo com a nossa família, sendo que, ao contrário disso, nós passávamos mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Só que para muitas pessoas, estar junto com a família foi um momento maravilhoso, foi algo assim fantástico. Eu escutei diversos testemunhos, isso edificou muito a minha vida, mas por outro lado, diversos problemas surgiram em diversos lares, devido a este isolamento, como por exemplo, o número crescente de violência contra a mulher, que segundo o Ministério da Mulher, a quantidade de denúncias, comparando 2019 a 2020, cresceu 40%, e isso é absurdo. Por que é absurdo? Porque a mulher é para ser tratada com respeito, amor e dignidade. A todos vocês que me escutam, aqueles que me assistem, nunca se calem diante da violência, denuncie. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 31, versículo 8: erga a voz em favor daqueles que não podem se defender. Então, em qualquer circunstância de violência, denuncie. Também cresceram problemas conjugais, doenças emocionais, entre outras situações. Algo que me chamou também bastante atenção nessa pandemia é a preocupação, é o cuidado que os pais estão tendo com os filhos. Dobrou o cuidado, dobrou a preocupação em relação aos filhos. Isso é plausível, porque a função de um pai, de uma mãe, é cuidar, proteger, ensinar, é dever dos pais. E eu gostaria que você refletisse um pouquinho comigo a respeito de uma certa pergunta. A Covid-19 é a pior coisa que possa acontecer com os nossos filhos? Eu gostaria que por alguns segundos você pensasse nisso. E eu gostaria de responder que não é. Existem coisas piores. Talvez você no seu lugar me assistindo e fale assim: pô, pastor, não concordo com você. Não concordo, você está errado. Porque a Covid-19 pode ser sim a pior coisa que possa acontecer com meu filho. Pois ela pode deixar sequelas, ela pode levar o meu filho ou minha filha ao óbito, à morte. Irmãos e irmãs, você tem razão. De fato, a Covid-19 pode deixar sequelas, pode levar os nossos filhos ao óbito. Mas ainda eu afirmo a vocês, ela não é a pior coisa que possa acontecer com os nossos filhos. E algo que eu gostaria de compartilhar com vocês: a nossa teologia, aquilo que nós acreditamos, podem causar um impacto na nossa vida, de maneira geral, incluindo a criação dos nossos filhos, incluindo o fato do nosso trabalho em diversas situações. Isso é um fato que não pode ser ignorado. Como, por exemplo, um evangelho falso produz uma falsa conversão, pois aquilo que cremos afeta diretamente a nossa vida cotidiana. Como cremos, irá nortear o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, as nossas finanças, o nosso trabalho, a nossa amizade, até a morte.
entre outras coisas da vida, inclusive com a sua resposta mediante esta pergunta. Como cristão, a nossa maneira de enxergar a vida deve ser completamente diferente daqueles que não são cristãos, pois a esperança do cristão é diferente de uma pessoa que não é cristão. A maneira de enxergar a vida não se baseia apenas naquilo que nós falamos, mas como agimos e reagimos a alguma situação da vida. Um não cristão, por não enxergar a Bíblia pela ótica da palavra de Deus, ele tem como esperança apenas essa vida terrena. A morte, para o não cristão, é o fim da linha, é o fim da partida. Já para um cristão que enxerga a vida pela ótica da palavra de Deus, tem sua esperança arraigada, enraizada em Jesus Cristo. E com isso a morte não é o fim da partida, o fim da linha, ou seja, mas é o início da vida. E um detalhe importante a ser dito, que a palavra de Deus, ela não deve ser apenas usada como óculos, e presta atenção, a palavra de Deus não é apenas como óculos. Quando a gente precisa, a gente usa, quando eu não preciso, eu guardo. Mas ela deve ser como os nossos olhos. Por que eu falo isso? Porque nós enxergamos a vida o tempo todo. Então nós necessitamos da palavra de Deus o tempo todo, e não como óculos, que eu tiro, coloco e assim vai. E o tema desta manhã, o título da mensagem é: a Covid não é a pior coisa que pode acontecer com os seus filhos. Existem coisas piores. E para que vocês possam compreender tal afirmação nesta manhã, vamos correr para a palavra de Deus, porque é por meio dela que nós devemos enxergar a vida. E eu convido a você a abrir sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Assim que você encontrar, se coloque de pé. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. A palavra diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Pode se sentar, amém? O contexto pelo qual esta passagem foi escrita foi quando Deus havia dado a Moisés os 10 mandamentos. Deus, por intermédio de Moisés, nesta passagem, estava exortando a nação de Israel à obediência. Irmãos, a história de Israel, ela foi marcada pelo poder de Deus. O povo naquele contexto sofria por uma escravidão que durava aproximadamente 430 anos. E Deus, de maneira poderosa, misericordiosa, Ele usa a vida de Moisés e liberta este povo da escravidão, com um propósito: libertar esse povo da escravidão e conduzi-los à terra prometida. E mesmo diante de tão grande salvação, vemos na história de Israel um povo sendo levado por ventos de idolatria. Portanto, Deus nos exorta por intermédio de Moisés, dizendo: olha, escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Senhor, e a Ele vocês devem amar de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E um detalhe: vocês devem amar a Deus e ensinar os teus filhos. Irmãos e irmãs, a história do povo hebreu aponta para a nossa história, ela aponta para a cruz de Cristo. A nossa história também é marcada pela graça, pela misericórdia e pelo poder de Deus, que por intermédio de seu Filho Jesus, Deus nos libertou, Deus nos salvou da condenação do pecado, do juízo eterno, com o propósito de conduzir todo aquele que crê em Jesus Cristo à vida eterna, e consequentemente para a morada eterna, onde Deus enxugará todas as nossas lágrimas, onde não haverá sofrimento, não haverá dor, lugar onde
verdade. E da mesma maneira que naquele contexto Deus, Ele exorta aquele povo por intermédio de Moisés, no Antigo Testamento, a amá-lo de todo o coração, a passar este mandamento aos seus filhos e netos. Deus também nos exorta a amá-lo de todo o coração. Deus nos exorta a ensinar os nossos filhos e netos. Veja as palavras de Jesus. Esse mandamento, a qual Deus havia falado para aquele povo, não ficou simplesmente no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas na Nova Aliança também, e nós vemos isso na palavra de Jesus em Mateus capítulo 22. Coloca para mim, por gentileza. Jesus diz assim, ele respondeu assim dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Aí a pergunta surge: como amar a Deus, como amar a Jesus Cristo? Como? Nessa cultura caída, nessa cultura pecaminosa. Mas em João capítulo 14 existe a resposta. Aquele que tem os meus mandamentos, presta bem atenção, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Irmãos e irmãs, Deus pediu o nosso amor exclusivo a Ele. Mas Deus fez um outro pedido: ensinar os nossos filhos. E com isso eu gostaria de repetir novamente o versículo de Deuteronômio capítulo 7, que fala assim, no capítulo 6, perdão, versículo 7, diz assim: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa. Ensinarás o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma. É isso. Antes de entrar no tema central da mensagem de hoje, eu gostaria de abrir um parênteses. Não é apenas o dever dos pais ensinar os seus filhos, aquele que me assiste, vovô e vovó, mas é dever também dos avós ensinar aos seus netos. Não pense, vovô e vovó, que o fato de vocês já criarem seus filhos, a missão de vocês já está cumprida. Mas aos avós em especial, eu convido a eles que me assistem a meditar em Deuteronômio capítulo 6, versículo 2. Por que eu falo isso? Falando um pouquinho da minha história, da minha vida. Na ausência dos meus pais, Deus me deu a voz para que eu aprendesse da palavra de Deus. Hoje a fama dos avós é que eles estragam os netos. Essa é a fama. O ditado popular diz assim, que os filhos amansam e os netos montam um cavalo em seus avós. Mas eu os encorajo, vovô e vovó, mediante a palavra de Deus, que seus netos enxerguem avós que amem a Deus de todo o coração. E por que eu falo isso? Porque a lembrança que eu como neto tenho do meu avô, que me criou, foi de um avô que não deixou nem ouro nem prata como herança, mas a minha pessoa, ele deixou aquilo que tinha de maior valor nesse universo, que é o Evangelho. E quando eu lembro do meu avô, eu lembro de um avô que amou a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, um homem que foi transformado pelo poder da palavra de Deus, e isso produziu impacto na minha vida, porque foi esse o legado que o meu avô deixou para mim. Não foi ouro nem prata, e o contexto que nós vivemos pai, mamãe, vovô e vovó lutando para deixar coisas materiais. Mas olhe para a cruz, olhe para Jesus Cristo. Jesus Cristo não deixou templos, não deixou ouro nem prata, mas Ele deixou o Evangelho, deixou a salvação. E hoje, nessa manhã, nós celebramos a Cristo ressurreto. E esse é o nosso legado. Meu avô deixou um legado na minha vida chamado Evangelho. E nós vemos aqui no versículo 7 que diz assim: e as ensinarás a teus filhos. E quando um pai é confrontado com isso, olha, você deve ensinar os seus filhos. A primeira coisa que vem na mente de um pai é assim: como eu vou ensinar os meus filhos? Como eu vou falar com uma criança de 3 aninhos, 4 aninhos? Irmãos, muitos têm a Bíblia como complexa, difícil de entendimento. Como eu posso ensinar aos meus filhos se eu tenho dificuldade de entender a Bíblia? E isso é uma verdade. Mas eu digo algo a vocês: a
A partir do momento que você pensa assim, que você não tem capacidade, você está no caminho. Porque se Deus não se revelar a nós, jamais teremos capacidade de entender a palavra do Senhor, porque é Ele que se revela a nós. Portanto, antes de meditar na palavra de Deus, eu convido a você, antes de meditar na palavra de Deus, ore e peça a Ele entendimento. Se você continua com dificuldades, procure ajuda para aqueles que Deus deu o dom do ensino. A igreja é para isso. Puxa, estou com dificuldade, viu? Chama o Du, chama o Renan, chama o Dudu, pessoas que Deus deu o dom de ensino, para que assim possa te ajudar, lhe ensinar. Não use de desculpas para não aprender a palavra de Deus. Existem várias maneiras de se aprender no nosso contexto, várias. Como por exemplo, na terça-feira você pode muito bem, às 8 horas, tomando um cafezinho, deitado, na boa, assistir um culto de ensino pelo YouTube, bem tranquilo, pelo celular, pelo iPad, pelo computador, pela televisão, e ali entender a palavra de Deus. Irmãos, entender a palavra de Deus requer humildade, requer oração, meditação, perseverança. E algo eu digo para vocês: não subestime a ação do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus junto com teu filho e com tua filha. O Espírito Santo dará entendimento a você e ao seu filho e à sua filha. Seu papel como papai, como mamãe, é apenas expor a palavra de Deus. A tarefa de iluminar a mente, a tarefa de convencer o pecado, de trazer entendimento do Espírito Santo. Ensine seu filho a amar a Deus. Nós, pais, precisamos de uma vez por todas compreender que os nossos filhos, pelo simples fato de nos acompanhar e estar aqui na igreja, não quer dizer que eles estão convertidos ou que eles sejam convertidos. Nossos filhos não são neutros. Eles foram criados sim à imagem de Deus, porém, independente da idade, nossos filhos são pecadores, são de uma natureza caída. Eles nasceram no pecado. Já nos primeiros meses de vida, enxergamos atitudes dos nossos filhos que perguntamos: nós, quem ensinou? Ninguém que ele aprendeu. Desde já muito novinho nós vemos aquele ser minúsculo, egoísta, mentindo. Quem ensinou nossos filhos a ser egoísta? Quem ensinou os nossos filhos a mentir? Quem ensinou eles a ter raiva? Quem ensinou eles com o desejo de vingança? A verdade é que quando nós observamos, isso se faz notório aos nossos olhos, traços de uma natureza adâmica, ou seja, uma natureza caída. E a palavra do Senhor diz assim em Romanos capítulo 3, versículo 23: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos, inclusive os nossos filhos. Salmos 51, versículo 5: eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Ou seja, eu nasci pecador. É isso que o salmista está dizendo: eu nasci pecador, minha mãe me concebeu em pecado. O nosso alvo na criação dos filhos, e presta atenção, não pode ser conseguir apenas filhos comportados. Olha que belezinha, filhos comportados, isso é bom, mas os nossos filhos precisam entender que eles pecam, que eles precisam de uma mudança de dentro para fora. Portanto, a maior necessidade dos nossos filhos é o Evangelho. Precisamos ensinar os nossos filhos tendo a eternidade em vista. Por que eu falo isso? Presta bem atenção: a redenção não tem lugar se não houver noção da queda, se não houver noção que é pecador. E assim eu afirmo: a Covid-19 não é a pior coisa que pode acontecer com os nossos filhos. Existem coisas piores, como por exemplo, um pai ou uma mãe que de maneira irresponsável não se posicionam e não assumem o seu papel como cristão diante de Deus, não assume seu papel dentro da família. Um pai que não assume a liderança masculina dentro do seu lar, uma mulher que não assume a sua submissão, como a palavra do Senhor diz, no seu casamento, na sua família. Pais que apontam o caminho, mas não estão no caminho. É típico de pais que dizem assim: filho, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não faço o que eu faço.
Apenas me obedeça. E isso pode ser trágico na vida dos nossos filhos. Você, papai, você, mamãe, você que vai ser papai, você que vai ser mamãe, aprenda. Nós podemos até dar as melhores coisas desse mundo. Como pagar uma escola particular, dar os brinquedos do sonho, passear nos melhores lugares, dar um conforto acima da média. Nós podemos fazer tudo isso e até muito mais. Mas se nós não ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos, se nós não tiramos um tempinho para ensinar valores inegociáveis da fé cristã, sinto muito dizer a vocês, nós estamos fracassando. E eu vou mais a fundo e dizer que quando nós não nos posicionamos como as Sagradas Escrituras dizem, nós não estamos amando a Deus. Porque nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. E com isso, sendo assim, nós não estamos amando os nossos filhos como eles devem ser amados. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E uma coisa importante, nós seremos bem-sucedidos com os nossos filhos, se isso for uma verdade na nossa vida, na nossa prática. E isso me faz lembrar Tiago falando para a igreja: não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Pratique da palavra. Qual foi o dia que você sentou com seu filho para ensinar valores cristãos? Ah, pastor, eu ensino por meu testemunho de vida. Olha, eu procuro ser um exemplo de cristão aos meus filhos. Não roubo, ao contrário disso, eu sou honesto. Dou o melhor para ele, tenho sido fiel à minha esposa. Não deixo faltar nada na minha casa. Estou todos os cultos, sou dizimista. Muito bom, continue assim, glória a Deus. Continue assim, muito bom. Nossos filhos precisam ver em nós o fruto do Evangelho, a beleza do Evangelho, o quanto é maravilhoso servir a Deus. Mas eu tenho algo a lhe dizer: o seu testemunho de vida não é redentor. Não é redentor. Ou seja, o nosso testemunho de vida não salva ninguém, muito menos os nossos filhos. O que tem poder para salvar é Cristo. Não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Cristo é a salvação. Portanto, os nossos filhos precisam do Evangelho e não do nosso testemunho para a salvação. O nosso testemunho de vida, sabe para que ele vai servir? Ele vai servir para mostrar que nós temos fé, e Deus vai ser glorificado por meio do nosso testemunho de vida. Que o nosso testemunho de vida conduz os nossos filhos a ter o mesmo desejo pela palavra de Deus. E aqui nós vemos Deus falando àquele povo: vocês ensinarão aos seus filhos, e da palavra minha tu falarás a eles sentado à mesa. E quando ele fala assim, delas falarás sentado à mesa, precisamos sentar à mesa. Sentar à mesa requer persistência, requer tempo. Precisamos nos esforçar para que os nossos filhos sejam mais filhos de Deus do que nossos. Essa é a verdade. Sentar na mesa requer tempo. E interessante assim, né? Há uns meses atrás a desculpa era assim: não tenho tempo, me falta tempo, trabalho 14 horas por dia. E eu pergunto para você que me assiste, a você que está aqui, qual é a desculpa? Porque tempo para algumas pessoas nessa pandemia sobrou até demais. Até demais. E o interessante é que o que eu mais escuto é assim: puxa, saturou ficar no Instagram, saturou live. É o que eu mais escuto, é tanta live, saturou. Qual foi o dia que você sentou à mesa com seus filhos para ensinar os valores cristãos? Como um pai ou mãe vai ensinar se ele não lê a Bíblia? Como um pai ou mãe vai ter autoridade se ele não vive o cristianismo? Por isso que nós vemos que a maioria daqueles que se encontram em um presídio, que se encontra na calçada, mendigando, 70% para cima são filhos de cristãos. Claro que não generalizando, mas nós precisamos ter a consciência que nós ensinamos. Nós ensinamos. Mas infelizmente o cristianismo tem sido superficial.
superficial, como apenas uma história contada, assim como os liberais dizem. Isso é apenas uma história, isso não aconteceu. Precisamos de fato crer na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela tem poder sim para transformar, para salvar, para alcançar. Nós somos tendenciosos a priorizar e concentrar-se nossas forças em tudo, interessante em tudo, e deixar a nossa família de lado, os nossos filhos de lado. Nós priorizamos tudo. E quando eu falei que tem pessoas que falam assim, eu estou tão saturado do YouTube, do Instagram, de live. Antes, se estivesse saturado do Evangelho, puxa, eu estou cansado de meditar, mas Deus tem me renovado. Precisamos lembrar que não há mais nada real ou com mais consequência que os fatos dos nossos filhos serem almas imortais. Os nossos filhos são almas imortais que um dia precisam estar na presença de Deus. Você já refletiu sobre isso que eu estou falando? Quando vocês olham assim nos olhos do seu filho, você enxerga o quê? Você vê primeiramente um médico, um advogado. Eu vejo um atacante do Corinthians. Eu vejo um zagueiro do Palmeiras, campeão. Ou você vê uma pessoa que passará a eternidade no céu ou no inferno? Como você olha para o seu filho? Você para pensar? Você enxerga uma alma que precisa se dobrar diante da presença de Cristo Jesus? Antes a desculpa era a falta de tempo. E agora com a pandemia, qual é a nossa desculpa? Irmãos, como pai, eu me identifico com as palavras de João. Está em 3 João, capítulo 4, olha para mim, Edu. Não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Que você possa refletir a respeito disso. Não existe alegria maior. E eu convido você nesse momento a fechar seus olhos e falar com o Senhor. Talvez você que está aqui é solteiro e fala assim, meu Deus, mas ainda não sou pai, pastor. Obedeça seu pai e sua mãe. Ouça os conselhos do seu pai. Ore pelos seus pais. Ore pela sua família. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e refletir sobre tudo aquilo que eu falei. Pai, nós agradecemos a Deus por esse momento. Obrigado, Pai, por tudo. Que o Senhor, a Deus, tenha misericórdia de nós, pois temos falhado como cristão, como pai, como mãe. Muitas das vezes deixamos passar, ó Deus, aquilo que é prioridade, aquilo que é necessário. Vivemos em uma cultura, Pai, caída, onde carecemos da Tua misericórdia, carecemos do Teu amor. Deus, aqueles que nos assistem, Pai, que a Tua graça e misericórdia, Pai, esteja sobre cada um. Que a Tua bênção, Deus, esteja sobre a vida de cada um, Pai. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.